Amém. Glória seja ao nosso Deus Todo-Poderoso. Vamos nessa hora celebrar o nosso bom Deus. Aleluia.
louvado e glorificado o seu nome, Jesus. Tu não paras de trabalhar, por mais que nós não vejamos, Pai. Tu continuas trabalhando, trabalhas para o seu povo, Deus. Te glorificamos, és merecido de honra, de glória. Tudo, Senhor, tributamos diante do seu altar, Senhor Jesus. Senhor, não muda, o Senhor é o mesmo ontem, hoje, e será o mesmo quando voltar. Nós te glorificamos para todo sempre, Senhor. O nosso Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ele não muda, é o mesmo, continua com tanto amor para nós. E nós queremos glorificar-te. Hoje também é um dia e queremos glorificar o seu nome, Senhor Jesus. Então, amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nós queremos te dar graças, Senhor, mais uma vez, pelo dom de vida, porque o Senhor nos concedeu. Mesmo não merecendo, Deus, em nome de Jesus, convidaste-nos para a sua obra, nós queremos também glorificar-te e levantar o seu nome, Deus, em nome de Jesus. E nesta hora, Pai, eu te peço em especial, toma minha boca, Senhor, use-me para que eu possa transmitir a sua palavra, Deus, para o seu povo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Então, amado, nós já estamos chegando ao fim do discurso do Sermão do Monte do nosso Senhor, do nosso Mestre, e nós hoje vamos finalizar e ele tem mais uma vez algo muito especial para nos recordar no fim. Então abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 7,
E vai aqui no versículo 24 até ao versículo 29. Diz assim a palavra do Senhor: Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. E desceram a chuva, vieram as inundações, sopraram os ventos, golpearam contra aquela casa, mas ela não caiu. Porque estava fundada ou fundamentada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu chuva, vieram inundações e sopraram os ventos, golpearam contra aquela casa e ela caiu. E grande foi a sua queda. E sucedeu que, concluído este discurso, as pessoas se admiravam da sua doutrina, se admiravam da doutrina do Senhor Jesus. Pois ele os ensinava como o que tinha autoridade e não como os escribas. Então Jesus foi admirado. Seu discurso foi, depois dele ter terminado, aqueles que eram seus telespectadores que estavam lá, vindo Jesus discursando, ensinando, eles admiraram-se porque a forma como o nosso mestre ensinava era muito diferente dos escribas e dos fariseus. Ele ensinava com tanta autoridade. Contudo, ele é Deus. É notável que ensine com toda a autoridade, mas aí vem, né? Está aqui escrito, para que nós não possamos entender e dizer porque ele é Deus, então ele ensinava com toda a autoridade. Está registrado aqui que assim aconteceu. Então, nós hoje estaremos partilhando sobre os dois fundamentos que estão aqui, a partir dos versículos 24 até ao versículo 27, em especial. É a palavra que o Senhor quer falar conosco hoje. Esteve a falar conosco na semana passada. Ele esteve a falar conosco na semana passada acerca de uma palavra também interessante, que é acerca das armadilhas que existem no caminho apertado. Então, hoje também o Senhor quer continuar a dar ênfase a isto, quer fechar, sobretudo nos recordando que é importante que nós possamos não apenas ouvir a sua palavra. O Senhor não se alegra com todos aqueles que ouvem a sua palavra, entendem a sua palavra, entretanto não praticam. Ele não se alegra com esse tipo de pessoas. Ele não se alegra com pessoas que estão cheias de conhecimento da palavra, mas encontram-se com poucas obras que refletem o conhecimento que absorveram da palavra. Então o Senhor não se alegra com isso. Ele quer que nós possamos ter uma postura diferente. Então, na insistência do Senhor, o convite que Ele nos faz para que nós possamos nos aproximar a Ele e trilhar pelo caminho apertado, aqui o Senhor, depois de ter dito sobre tudo quanto Ele disse, vou aqui tomar por ênfase 3 coisas fundamentais que Ele trouxe na sua palavra ao longo do discurso. Ele falou sobre os tesouros nos céus e na terra. São 2 tipos de forma de buscar os tesouros. Ele falou das portas ou das estradas, nesse caso apertada e larga, que falou conosco na semana passada, e hoje ele quer falar sobre 2 fundamentos, isto é, a nossa vontade e a vontade de Deus. Não é? Ele quer falar sobre os 2 fundamentos. Um que representa aquilo que é o anseio do nosso próprio querer, aquilo que nós desejamos, e outro fundamento que é acerca de fazer ou cumprir a vontade do Senhor. Por isso ele diz aqui: todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, o Senhor assemelha a um homem sábio, a um homem sensato, a um homem prudente, um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. E aquele que ouve as palavras e não as pratica,
o Senhor assemelha a um homem sensato, um homem tolo, não é? Que está de forma áspera, acostumado em resultados muito rápidos, não é? Então, se nós formos a reparar nesta parábola que ele aqui traz, ou melhor, esses 12 exemplos que ele toma para assemelhar aquele que ouve as suas palavras e cumpre, e que ele assemelha a um homem prudente que edifica sua casa sobre a rocha, e se repararmos no caso contrário, aquele que edifica sua casa sobre a areia, nós aqui havemos de perceber que Jesus toma como exemplo algo que era de fácil percepção para os judeus, fácil percepção para o povo que estava ouvindo a sua palavra naquele dia. E se você ler a Bíblia com muita atenção, tu vais perceber que o povo de Deus não tinha o hábito de viver em planícies. Era o hábito, eles habitavam em cumes, habitavam nas montanhas. E se você for a ler toda a Bíblia, não é? Vais perceber que o povo de Deus ia habitar, assim como diz, ele foi habitar no monte Hebron, foi habitar nas colinas de Tabor. Assim como a palavra traz no Antigo Testamento, também era no Novo Testamento, o povo judeu não tinha o hábito de habitar em lugares em que o terreno não era de forma sólida, em que a casa não teria um fundamento firme, assim, de forma literal, como ele aqui traz, porque era o costume daqueles que eram sábios edificar a sua casa na rocha e não na areia. E se for a perceber, ao longo das praias apenas eram praticadas atividades de pesca, não viviam pessoas naqueles sítios. Então Jesus procura aqui trazer um exemplo típico, simples de perceber. Como sempre, ele é nosso bom mestre, nunca vem complicar nada, fez de tudo para que nós pudéssemos perceber a sua palavra com simplicidade. E ele aqui traz uma analogia muito simples, uma comparação fácil de perceber para o povo. O homem que ouve as minhas palavras e as coloca em prática, eu lhe assemelho a um homem sábio, a um homem prudente que edifica a sua casa sobre a rocha. E aqui traz, vem tempestades, como aqui diz, ventos, chuvas, ciclones, tudo, mas a casa permanece intacta. E o homem que ouve as minhas palavras e não as cumpre, eu assemelho a um homem tolo, a um homem insensato, a um homem que quer resultados rápidos, não é? É assim como ele traz aqui, se você reparar para a comparação que ele traz, que quando vem chuvas, ventos, tempestades, como diz, a casa de certeza que vai cair e grande será a desgraça de tal homem. Então, nessa analogia, nós encontramos aqui dois cenários que, tanto um quanto o outro, ao procurar fazer uma edificação ou qualquer uma outra coisa que você pretende construir na vida, ou que o homem pudesse construir na vida, ele aqui concretamente leva o exemplo de uma casa, como sendo anseio. Todo homem anseia ter uma casa para viver, um abrigo para viver, isso é normal. E Jesus aqui traz este exemplo com alguma coisa que para nós é algo que anseiamos como homens. Os homens anseiam por sucesso, anseiam por felicidade, paz de espírito, realização, não é? E tudo isso representam aspirações da raça humana, é aquilo que nós desejamos. Em si não traz nada de errado. Não é mau que você queira estar sossegado, não é mau que você queira estar realizado. O Senhor não tem nada contra isso, porque afinal de contas foi Ele que criou o homem assim. E Ele, quando criou o homem, deu-lhe esse senso que pudesse procurar a realização, pudesse procurar a paz de espírito, pudesse estar relaxado. Então o homem vai variando por aquilo que o Senhor construiu como a lei. E se nós vamos para o livro de Eclesiastes, no capítulo 3, versículo 11, completamente, Deus fala uma coisa ali através do sábio Salomão, que o Senhor colocou no coração do homem o anseio por a eternidade. E se o Senhor colocou no coração do homem a vontade de querer viver para sempre, logicamente que ele podia querer viver para sempre, viver bem. Então é parte do pacote, é como o Senhor nos criou, é como Ele nos fez. Mas aí está, entre o homem que construiu a sua casa na rocha e o homem que construiu a casa na areia,
a Bíblia aqui não traz a característica das casas, se uma casa era mais bonita que a outra, nem diferente, não coloca foco nisso, mas de certo que diz que os dois homens construíram as suas casas, tanto um como o outro, de forma rápida, sem que existisse a tempestade, sem que viessem ventos, sem que viessem tribulações. Os dois estavam na convicção de que estavam bem. É um fato importante que nós temos que notar aqui. Tirando a tempestade, tirando as tribulações, se repara para os dois homens, eles tinham ansiado ou tinham concretizado aquilo que desejavam, que é a casa. Tanto o homem que construiu a casa na rocha, assim como o homem que construiu a casa na areia, os dois estavam realizados. É o que podemos a priori ver. Mas então tem um limite aqui de diferença, não é? Que de forma rápida não podemos perceber. Vamos ver um homem com uma casa e outro homem com outra casa, até que venha a tempestade para que se note que há alguma diferença. Então, o Senhor a todo custo quer falar para nós que é importante que as suas palavras sejam tomadas em consideração antes que venha a tempestade, antes que você se encontre na angústia, antes que você se encontre necessitado de alguma coisa para poder falhar. O Senhor diz que tens que primeiro obedecer a sua palavra. O que quer dizer que entre os dois homens, se não houvessem tempestades, os dois estariam realizados. Ou é o que os outros poderiam ver, que o senhor Antônio e o senhor Gonçalves ambos construíram casas e os dois têm casa própria, não é? Isso também acontece na vida conosco. Cada um de nós pode ansiar por alguma coisa, vive nesta vida e, como dizemos, ter felicidade, ter paz de espírito, ter autorrealização, ter sucesso não é mau em si, porque isso faz parte da natureza humana. Então qualquer um de nós, na qualidade de raça humana, poderíamos desejar tais coisas, mas aí está, como é que nós desejamos, como é que nós consideramos aquilo que nós queremos alcançar, de forma rápida, de forma precipitada. Então Jesus aqui traz esses dois exemplos para que possa nos elucidar que tanto o homem que construiu a casa na areia como o homem que construiu a casa na rocha, ambos estavam autorrealizados, até que viesse a tempestade para provar que um não tinha aquilo que pensava que tinha e o outro tinha aquilo que tinha. Em Lucas capítulo 6, provavelmente o versículo 48, que é o texto paralelo a esse texto, diz ali com mais detalhe que o homem que construiu a casa na rocha, a palavra diz que ele escavou profundo para colocar os alicerces. Então, quer dizer que o homem deu-se o trabalho, mesmo não havendo necessidade. A priori, ao fazer a escavação, se ele não se fundamentasse na fé, não haveria necessidade de fazer um alicerce profundo. Mas ali a palavra diz que fez um alicerce profundo. Então a diferença entre esses dois homens está no como eles confiam no Senhor, no como eles confiam, a fé que eles têm sobre as coisas do futuro. Se for a perceber, segundo a questão humana, o homem que edificou a casa sobre a rocha, assim como diz em Lucas, ele cavou profundo para que pudesse colocar os alicerces, e o outro homem apenas fez a sua casa sobre a areia. Um e o outro tinham visões diferentes. Um estava preocupado com o que iria acontecer caso o futuro fosse diferente do presente. Provavelmente no tempo em que as pessoas fazem a construção é um tempo não chuvoso, é um tempo em que existe sol, é um tempo em que os homens, quando constroem, eles procuram um mês para construir e que não haja chuva, para que seja fácil a sua construção. Então dá para imaginar num pleno verão você fazendo a construção e quer que a sua casa seja construída, alicerçada, assim como este homem. Terias que cavar muito. Quanto trabalho você iria se dar? Então, iria se dar tanto trabalho de fazer escavações profundas. Por que farias isso? Então, é fácil nós fazermos aquilo que é mais simples do que aquilo que realmente presta, aquilo que realmente tem algum horizonte para o futuro. Então, temos aqui uma diferença. Com todo o sol,
o homem foi construindo a sua casa, foi fazendo escavações duras em todo o solo, com vista a um tempo mau, a um tempo em que haveria tribulação. Alguém que não está simplesmente focado no presente, não está apenas reparando para o presente, ele está preocupado com o que pode acontecer no futuro. Provavelmente haverão inundações, haverão tempestades, e como é que vai ser? Eu quero estar bem mesmo nos dias em que há tempestades, não é? Ao passo que o outro, não se dando o trabalho porque existe muito sol, quer de forma rápida terminar a construção, fez a sua construção no alicerce, na areia. E a diferença entre os dois é como é que estavam a reparar para o futuro. Antes da tempestade está tudo bem. E na sua vida e na minha vida não é diferente. Nós podemos querer coisas rápidas porque não temos nenhuma precaução, não temos nenhum interesse em nos preocupar com o que vai acontecer no futuro. Então, os dois fundamentos representam a forma como nós tentamos realizar ou alcançar os nossos desejos. Então, eu e você temos nos encontrado ansiando por algumas coisas. Mas aqui vem a pergunta: qual tem sido a nossa atitude? Será que quando nós queremos alguma coisa, nós nos preocupamos em ir fazer um fundamento sobre a coisa ou queremos coisas rápidas? Aqui está a diferença entre esses dois homens, era só essa. Um fez a sua edificação, isto é, procurou alguma coisa, alguma realização que para que ele pudesse conseguir, ele fez um fundamento, ao passo que o outro, não, de forma rápida, ele fez a sua edificação sobre a areia. Então, eu e você temos nos encontrado em momentos em que somos ditos, às vezes, queremos coisas rápidas daqui para aqui, e nós somos ditos, não é assim como tens que fazer. É importante que você tenha algum fundamento, é importante que isso tenha alguma segurança. E qual tem sido a sua atitude quando é assim? Eu me recordo quando eu terminei o ensino secundário, a 12ª classe, eu venho de uma família pobre, é importante notar isso. E uma das coisas que os meus parentes, as pessoas que cuidavam de mim, disseram é que não temos condições para que você possa fazer um ensino numa universidade. Mas eu apenas tinha 17 anos e a proposta que estavam me dando é que eu tinha que me contratar para ser docente e só daí eu pudesse, com fundos próprios, num horizonte futuro, poder estudar numa universidade, não é? E o que estava no meu coração era totalmente diferente daquilo que estavam me dizendo na altura. Provavelmente, se eu pensasse no presente, naquele presente, eu iria aceitar aquilo que era proposta. Provavelmente a proposta que estava sendo feita pela minha família não era má, era com vista a minimizar o impacto, porque não se tinha condições para poder estudar. Mas eu só quero tomar isso como exemplo para que você entenda a diferença entre os dois alicerces aqui na tua vida. Eu tinha uma coisa que eu não sabia explicar, porque naquele tempo eu nem ainda era crente. Eu naquele tempo não conhecia o Senhor, não é? Eu não sabia explicar e eu não estaria em condições de explicar, não é? Mas agora eu consigo perceber que é uma coisa, a fé que eu tinha naquele tempo. Não a fé no Senhor, que é a fé da salvação, porque eu não conhecia o Senhor. Mas é uma coisa que fez diferença na minha vida. Eu tinha a fé de que eu poderia conseguir, por algum meio, uma bolsa de estudo para que pudesse estudar numa universidade. Eu não pensei no presente, porque se eu tivesse pensado naquele presente, eu provavelmente podia me enfraquecer. Eu pensei o que realmente eu queria fazer no meu sonho. Eu queria estudar, eu queria fazer um curso de engenharia na altura. E se eu ficasse, provavelmente eu não teria como fazer. Poderia me acostumar com as coisas e eu não iria fazer aquilo que eu ansiava. Então, você, na sua vida, em outras áreas da sua vida, você provavelmente já foste proposto, mesmo se ninguém te propôs, você já encontrou-se a querer fazer alguma coisa e que você não reparou para as consequências do futuro. Você procurou fazer as coisas de forma rápida
ter as coisas de forma rápida. Um exemplo muito comum que nós encontramos na camada jovem, sobretudo na igreja, nós sabemos que na igreja os homens quando chegam numa idade adulta, diríamos 22, 23 anos, 24, eles querem contrair matrimônio, eles querem ter algum namoro com alguém, querem ter alguma irmã para que possam namorar, não é? E juntos, e num futuro, poderem casar. Mas aí vem um dos pontos em que é de maior desafio. Eu vou falar apenas de algumas áreas fundamentais, porque não é possível cobrirmos tudo. E o que é que tem acontecido? Na igreja nós tomamos a devida precaução de aconselhar você o caminho que tem que seguir, que você tem que esperar, você tem que dar tempo para que as coisas possam ter realmente fundamento. Você pode decidir não fazer aquilo que realmente a palavra do Senhor diz e partir para as coisas rápidas. Então saibas que o Senhor está querendo dizer aqui que para ti hoje que é importante que você repare para um fundamento, é importante que você repare para um fundamento firme, é importante que você esteja alicerçado no Senhor para que não possas falhar. E mais tarde, assim como aconteceu com este homem, se nós lermos aqui diz assim, versículo 27, desceu a chuva, vieram inundações, sopraram ventos, golpearam contra aquela casa. Esta casa, que é o fundamento, a edificação que você pode querer, representa qualquer coisa que você possa querer, não é? Qualquer coisa que você anseia para realizar. Então, e caiu, e grande foi a sua desgraça. Diz que aqui, grande foi a desgraça do homem. Então, provavelmente você pode se encontrar numa situação como esta e você pode pensar, não, os meus líderes, eu já fui ter com eles, já falei com eles que eu precisava, não é, de abrir relacionamento com alguém e o líder se calhar disse, não é tempo, porque conhece a ti e sabe que ainda não é tempo. E você, no seu coração, decide fazer as coisas da sua maneira. Decide não olhar para aquilo que seria o firme fundamento, aquilo que diz a palavra do Senhor. E você encontra-se em desobediência e acabas transgredindo contra o Senhor. E pode grande ser a sua desgraça. Então, essa palavra vem também para ti. Outra coisa que é importante nós aqui levarmos em consideração fora do relacionamento é a questão financeira. Muitas das vezes as pessoas são ditas, você já terminou o seu curso, pode ser universidade, pode ser instituto, já tem alguma formação e você se encontra em um momento de pandemia que nem este, em que para que você possa ter um emprego é muito difícil, porque as coisas estão praticamente fechadas numa fase como esta. E você é dito que, olha, espere no Senhor, porque o melhor virá. E podes pensar, não, eu estou a atrasar a minha vida, as coisas não estão a andar. E de alguma forma alguém pode te aliciar, seja na sua família, seja um amigo, a dizer que não, agora existem esquemas. A única forma de eu poder conseguir ter um emprego de forma rápida é fazendo o esquema, é subornando para que eu possa ter um emprego. E você pode cair em questões muito rápidas como essas. Estarias semeando algo terrível para ti, porque isto no Senhor é comparado a um alicerce na areia, é comparado a um alicerce que quando vier a tempestade não poderá sobreviver. Então saiba que se você for a um sítio em que você vai entrar para ter um emprego e se você vai subornar, de certeza que vai dar dinheiro a alguém que vai trabalhar no mesmo sítio onde você vai trabalhar. E quero ver você dizer que é cristão depois para ele. Como é que você vai fazer? Você vai entender a diferença daquilo que o Senhor procura trazer aqui na sua palavra, que é importante que nós possamos nos firmar na vontade do Senhor. O Senhor traz apenas dois caminhos, apenas duas estradas. O Senhor traz apenas dois fundamentos. Ele não te dá chances. Não existe um meio termo. Há vezes em que nós queremos ser tão sábios ao nosso próprio entendimento e ainda achamos que existe uma terceira chance, uma terceira opção. Olha, se não estou no mundo, não estou com o Senhor, mas também eu não estou com Satanás. É impossível isso, não é? É impossível. O Senhor sempre faz questão de nos deixar em dualidade entre a parede e a espada. Nós ou vamos para a parede ou vamos para a espada e morremos. Não temos como. E a parede que vai nos suportar é Jesus, se nós formos escolher.
E se seguirmos pela espada, seremos espetados pela espada. Só temos duas opções. Então, Jesus hoje quer falar para ti, quer falar na tua vida, que existem duas áreas fundamentais que você precisa prestar atenção. Para os que não estão casados, prestem atenção como é que vocês procuram correr para as coisas que o Senhor diz que é necessário que vocês tenham calma, é necessário que vocês tenham tempo, é necessário que vocês tenham tempo para conhecer-se ambos, é necessário que vocês escutem a vossa liderança, é importante. Para os que estão à procura de um emprego, é necessário que saibam que não sejamos sábios aos nossos próprios entendimentos. Não precisamos de ter que correr com as coisas e entrar em justiça. Não precisamos de subornar para que possamos ter um emprego, porque isto não agrada ao Senhor. Eu quero dizer que esta palavra, Jesus não estava trazendo para as pessoas que não o conheciam. Ele estava trazendo para aqueles que ouviam a sua palavra. Como diz, aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica. Logicamente, que uma pessoa que não crê no Senhor não é o destinatário a quem essa palavra se dirige. Porque este nunca ouviu a palavra do Senhor. Aquele que ouve estas minhas palavras e as põe em prática. Aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica. Então, estamos aqui nestes dois dilemas muito difíceis que o Senhor nos coloca. Não existe um meio termo, não existe uma terceira opção. Ou você vai fazer a vontade do Senhor, ou você vai fazer a vontade do seu coração. E a vontade do seu coração, na maior parte das vezes, coopera com a vontade de Satanás. Então, eu quero pedir, caro irmão, concentre-se nas coisas do Senhor. Volte para o Senhor, porque Ele aqui está terminando que de tudo quanto Ele disse, procurai tesouro nos seus. Não é? Entrai pela porta estreita. E hoje está querendo dizer, escolha o fundamento firme, que é a rocha que representa Jesus. Todas essas coisas. Ninguém pode tirar este fundamento. Ninguém pode colocar nenhum outro fundamento a não ser Jesus. Então, como você vai decidir as coisas da sua vida? Procure colocar aquele que é o único firme fundamento que nós não podemos substituir por nenhum outro. De certeza que se assim fizermos, não poderemos ter o galardão. E a nossa desgraça será grande. Grande. Será grande a nossa desgraça. Não espere ver as consequências para que possas voltar atrás. Essas mesmas palavras, o apóstolo Tiago disse também as mesmas palavras, proferiu as mesmas palavras, mas são palavras honestas. Não é? Ele diz que a fé sem obras é morta. Por quê? Não quer dizer que para nós sermos salvos, nós precisamos de fazer boas obras. Mas a Bíblia não ensina que as leis do Senhor foram anuladas por causa da graça. A graça significa a vontade que o Senhor nos trouxe, a disposição que o Senhor nos colocou através do seu sangue, de, quando nós falharmos, mediante arrependimento, sermos perdoados. Isso é que significa graça. Não quer dizer que os estatutos do Senhor foram anulados. Não temos essa doutrina. Por isso que o apóstolo Paulo diz, então pecaremos para que a graça abunde? E ele mesmo responde, não, de jeito nenhum. Não é? Porque não é essa a teologia que o Senhor aqui traz. Não é esse o princípio que Jesus procura ensinar. Jesus não veio para anular a lei. Ele esteve se concentrando em todo o sermão do monte, trazendo aspectos da lei que eram necessários que nós pudéssemos entender no mais profundo. Ele não veio em nenhum momento anular. Então nós temos que saber que a nossa fé, sem obras, ela é morta nesse contexto. Neste contexto, se você ouve as palavras do Senhor e não as pratica, então a sua fé é sem obra, é morta. Então, esta é a palavra que o Senhor queria partilhar conosco hoje. Caro, amado irmão, volte-se para o Senhor. Vamos juntos glorificar o Senhor. Vamos juntos voltar a construir aquilo que nós ansiamos, aquilo que nós desejamos da nossa alma, que não fere ao Senhor, então não tem que ser motivo de tropeço. Temos que esperar no Senhor. Por mais que demore aos nossos olhos, mas não há nada impossível para o Senhor. Temos que confiar plenamente no Senhor, não é?
Só assim nós poderemos sobreviver quando as tempestades vierem. Por sinal, quando não existe tempestade, tudo parece bom. Você pode até pensar que já superou alguma coisa, porque nunca foi provado sobre. Quando aparecer a tempestade e a provação sobre aquilo, vais entender que o Senhor quer te afinar, para que você possa voltar aos seus termos, possa voltar àquilo que Ele deseja, aquilo que Ele sempre ansiou, que eu e você pudéssemos viver. Então, as provações, as tempestades, vêm para que nós possamos entender como é que está o nosso alicerce, como é que está a nossa edificação. Estamos do Senhor ou não? Porque se nós tivermos, a primeira coisa que formos oferecida é exatamente essa que vamos optar. E aí falharemos contra o Senhor. É fácil pensar que eu não tenho problema porque ainda não veio a tempestade. Assim como este homem construiu a sua casa, provavelmente já está a viver lá na casa, o outro homem também está a viver, mas vendo a tempestade consegue ver a desgraça que ele tem. Então, tudo quanto você faz não está oculto ao Senhor. Se você é injusto, não está oculto ao Senhor. Se você suborna, não está oculto ao Senhor. Se você comete adultério, comete imoralidade sexual, não está oculto ao Senhor. É tempo para que você possa se firmar no Senhor e possa fazer o firme fundamento, o firme alicerce no Senhor. Então, Jesus queria hoje, mais uma vez, falar com a sua igreja acerca da importância de ter uma fé ativa, acerca da importância de poder se firmar na sua lei, se firmar no seu princípio, no seu fundamento, não naquilo que o nosso coração deseja apenas. Amém? Então, baixa a sua cabeça, vamos orar e vamos agradecer ao Senhor pela sua palavra. Deus Todo-Poderoso, no nome de Jesus, Deus, nós te glorificamos. Obrigado pela sua palavra, Deus. E pedimos ao Pai Santo que faça com que nós possamos praticar essa palavra, Deus, para que nós possamos ser achados diante de Ti como sábios, achados diante de Ti como prudentes, Deus, no nome de Jesus Cristo. Sabemos que não é acerca das boas obras que o Senhor nos aceita, mas importa que nós sim, pela fé que temos em Ti, possamos praticar as boas obras. Deus, no nome de Jesus Cristo, nós te glorificamos pela sua palavra, convidamos o seu Espírito Santo, Deus, seja com a sua igreja, vem, transforme-nos, desafie-nos, Senhor, com a sua palavra cada vez mais. No nome de Jesus, nós te glorificamos. Amém. Então, continuação de um outro domingo, que o Senhor seja conosco hoje. Amém.